O Código de Trânsito Brasileiro acaba de completar 28 anos desde que ele foi sancionado, que ele foi aprovado pelo Presidente da República no dia 23 de setembro de 1997. Apesar do Código de Trânsito ter entrado em vigor 120 dias depois, no dia 22 de janeiro de 1998, costuma-se comemorar igual e fazer homenagens a esse código, a essa lei, que na data então foi bastante avançada, demonstrou um avanço importante. Então, no vídeo de hoje, eu, Eduardo Cadores, especialista em trânsito, aqui pela UniCFC, estou trazendo para você 5 novidades que, na época, então, o Código de Trânsito Brasileiro trouxe importantes, comparando elas com a legislação anterior. É claro que existe uma série de outras novidades, mas 5 aqui para que você possa conhecer um pouco e a gente prestar a nossa homenagem ao Código de Trânsito. Então, vamos lá falar sobre essas 5 novidades ou 5 coisas que o Código de Trânsito trouxe diferente do Código Nacional de Trânsito. É importante mencionar que nos anos 90, especialmente a partir de 1993, houve aí a instituição de uma comissão para analisar propostas de alteração da legislação de trânsito, então na época, que era o Código Nacional de Trânsito, que foi de 66 até 98 vigente, e então lá nos anos 90 se quis fazer uma modificação desse Código Nacional de Trânsito e também do regulamento, propondo uma nova lei que revogasse esses dispositivos anteriores e trouxesse alguma inovação para o trânsito no Brasil, que estava aumentando cada vez mais sua frota, que estava precisando de uma atualização, de uma renovação da legislação. E aí nós vamos ver aqui 5 mudanças que entendemos ser significativas sobre o trânsito trazidos pelo Código de Trânsito. Começando com a modificação na classificação das infrações. Se antes o Código Nacional de Trânsito, o CNT, trazia em 4 grupos, grupo 1, 2, 3 e 4, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, trouxe lá no seu artigo 258 as infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima. E essa alteração ela também reflete em outros dispositivos legais, como por exemplo, até então na época, a modificação, a mudança de categoria, as restrições em relação às infrações, a natureza das infrações, lá também em relação à permissão para dirigir, né, que não pode ter infração grave nem gravíssima, nem ser reincidente em média. Então houve toda uma reestruturação no sistema relacionado às infrações e suas naturezas. E assim também no artigo 259, que nós vamos encontrar os aspectos referentes à pontuação, que também ficou, né? 3 pontos para a infração leve, 4 pontos para a média, 5 pontos para a infração grave e a infração natureza gravíssima recebendo aí 7 pontos. Então isso também foi uma modificação interessante que mudou a forma de a gente avaliar. Levando sempre em consideração que considera-se ali a natureza da infração, levando em conta o grau de periculosidade e de risco para a segurança no trânsito. Outra coisa interessante é a inclusão dos crimes de trânsito no próprio CTB. Até então, a questão dos crimes, a questão penal, ela era tratada especificamente no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais, quando se falava nessas contravenções. E aí foi colocado no Código de Trânsito, inclusive com muita discussão dentro dessa comissão que avaliou a criação do novo código. Se discutiu muito se seria interessante ou não ter uma parte especial do Código de Trânsito, né? Quando uma lei fora o Código Penal trata de crimes, a gente diz que é uma lei especial. Então, o nosso capítulo 19 do CTB foi sancionado, teve alguns dispositivos que foram vetados, mas ele está ali do artigo 302 ao 312, trazendo os crimes em espécie. Antes também nós temos alguns artigos, tudo dentro do capítulo 19, tratando sobre a parte processual, as penas e tudo mais, né? Mas os crimes em espécie, cada um dos crimes específicos, passaram a constar no Código de Trânsito, então no capítulo 19, o que foi uma inovação para esse aspecto, trazendo um pouco mais de robustez, um pouco mais de importância e relevância, já que no direito penal as regras que estão na legislação especial, elas prevalecem sobre a legislação geral. Então, o que está no código aplica-se e o que não está previsto no código, nós nos remetemos à legislação geral penal. Então, esse foi também uma modificação importante. Um outro aspecto interessante é que a operação de carga e descarga, que antes tinha um tratamento mais diferenciado, quase como sendo uma manobra específica,
No atual Código de Trânsito Brasileiro, lá em 97, quando é sancionado, e em 98, quando entrou em vigor, ele já começa a trazer um entendimento diferente, colocando a operação de carga e descarga como sendo estacionamento. Isso a gente encontra no parágrafo único do artigo 47 do atual CTB, que a operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerado estacionamento. Então veja que interessante. Quando o veículo está fazendo essa operação, ele é um veículo que está estacionado, ele é considerado como estando estacionado. E isso muda muita coisa, porque daí você tem situações em que o estacionamento é proibido, mas a parada é permitida. E a operação de carga e descarga não se confunde com a parada. Pelo contrário, hoje ela é considerada estacionamento. No Código Nacional de Trânsito, ela tinha muito mais a ver com a parada, digamos assim, apesar que no Código Nacional de Trânsito não trazia que a carga e descarga era parada, mas ela não era estacionamento. Então, até hoje a gente vê muitos motoristas que são habilitados há muito mais tempo, entendendo que quando estão fazendo a operação de carga e descarga dos seus caminhões, por exemplo, não estaria estacionado, estaria parado ou realmente só fazendo carga e descarga. E para a legislação atual, carga e descarga é considerado estacionamento. Então, essa é uma mudança interessante. Outro aspecto foi que o atual Código de Trânsito extinguiu a então advertência verbal, que era prevista no Código Nacional de Trânsito, que o próprio agente da autoridade de trânsito poderia aplicar essa advertência verbal quando entendesse ser a conduta, a infração, ter sido involuntária. Ou seja, se o agente entendesse que a pessoa tinha cometido um erro sem grande gravidade e teria sido sem querer, ele poderia deixar de fazer a autuação com a finalidade de aplicar uma penalidade como uma multa e poderia fazer esse registro como uma advertência verbal. Faria então uma chamada de atenção do condutor e, inclusive, iria inserir essa informação dentro do processo. Isso não existe mais. Né? O nosso Código de Trânsito traz que, constatada a infração, o agente deve lavar o auto infração e necessariamente será instaurado um processo de aplicação da penalidade de multa e ou também ali pode ser a advertência por escrito, desde que atenda os requisitos previstos em lei. Né, no artigo 267 nós vamos encontrar, né, essas previsões. Então veja, há hoje apenas a advertência por escrito que é aplicada exclusivamente pela autoridade de trânsito. Se você olhar o anexo 1 do Código de Trânsito, você vai ver que a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão, não é o agente da autoridade que está atuando lá na rua, e sim o dirigente máximo do órgão, que é capaz então de fazer a aplicação da advertência por escrito e não da multa. Mas a advertência verbal, ela existiu e ela não existe mais agora com o Código de Trânsito Brasileiro. E a última que eu trago aqui para você é em relação à distância de estacionamento do veículo das esquinas. Então, o bordo da via transversal. O Código Nacional de Trânsito ele previa que era infração se estacionasse a menos de 3 metros no caso do veículo de passageiros e a menos de 10 metros para os demais veículos. Então, os veículos maiores, caminhões de carga e tal, eles tinham que deixar 10 metros. E essa regra, como o Código Nacional de Trânsito não existe mais, essa regra também não. E o nosso atual Código de Trânsito Brasileiro, ele traz como sendo 5 metros a distância que deve ser observada, guardada do bordo da via transversal. E então, se a pessoa estaciona a menos de 5 metros, comete a infração do artigo 181, inciso 1. Se ela para a menos de 5 metros, comete a infração do artigo 182, inciso 1. Então, dependendo se está parado ou estacionado. Né? Aqui, a ideia não é fazer muito sobre isso, mas vale a pena mencionar que a parada é a imobilização pelo tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros, enquanto que o estacionamento é a imobilização pelo tempo superior a isso. Tá? Os conceitos estão no anexo 1, tanto de parada quanto de estacionamento. Mas o que eu quero mostrar é que hoje não há distinção de tipo de veículo e a distância é 5 metros. E a gente vê muitas vezes motoristas que são habilitados há mais tempo ainda acreditando que a regra é de 3 metros. Né? Então acaba deixando muito próximo do alinhamento do bordo da via transversal e entendendo que ainda vale os 3 metros. E não, né? Desde janeiro de 1998, mais precisamente dia 22 de janeiro, quando entra em vigor o Código de Trânsito, nós temos ali 3 metros. Então eu trouxe aqui rapidamente 5 situações que o Código de Trânsito, que é a Lei 9.503, que é a lei que está fazendo aniversário agora, de 28 anos em que ela foi aprovada, né, foi sancionada, ela
traz de novidade em relação à legislação anterior, né? Teria muitas outras, como eu mencionei, mas acho que essas 5 já vale a pena para você que ficou até o final aqui no vídeo. Eu agradeço a sua atenção e convido você a compartilhar esse vídeo para mais pessoas e acompanhar os outros conteúdos que tem aqui no canal da UniCFC. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.